Olá, minha gente, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom estarmos juntos em mais uma edição, a 14ª edição do podcast Conecta PB. Flávio, meu amigo, que bom ter você aqui conosco de novo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Neto. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mas antes de qualquer coisa, por favor, Pelo amor de pelo Deus. amor de Deus, ative aí o sininho para receber. Ó, não quer. Ative o sininho. Pegue esse link agora. Compartilha. Viu? O problema O problema de fabricação do sino. Compartilha com toda a tua família. Aqueles grupos que lá, manda no grupo, porque hoje tem coisa boa para você. Tô te falando, atenção você empreendedor, você empresário, compartilha geral. Investidor. O negócio hoje tá bom. A gente vai trazer um especial. Você já sabe, na verdade, aí já viu pela capa, que a gente vai trazer aqui um cara que tem dados, tem números muito importantes, que vai nos guiar aqui sobre uma série de questões ligadas a investimentos, ao turismo e ao mercado imobiliário de João Pessoa. Mas antes, Flávio, sim, ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho e faz como o Flávio disse, manda pra turma, pra todo mundo. Compartilha geral. Isso, compartilha geral que é pra todo mundo saber. Flávio, antes de passar e dar uma boa noite ao nosso convidado, só dar uma moralzinha para aqueles que nos dão uma moralzinha, né? Uma moralzona. Quem banca, né? Os principais responsáveis, além de vocês, claro, que estão aí nos assistindo sempre às quintas-feiras, 7 horas da noite. Hoje eu quero começar falando da LDF, Lojas LDF, Estrada de Cabedelo, sentido Cidade Portuária. Antes do Casa Tudo, gente, vou abrir aqui, todo dia eu abro, que é para mostrar a vocês o que é que tem de novidade na LDF. Essa semana, a Estela fez uma live com preços, assim, absurdos. Teve coisa que eu digo, não acredito que... Fora do comum. Não, tive que comprar na hora, porque eu digo, não vou perder essa oportunidade. Os preços que já estão baixos, nas lives eles ficam mais baixos ainda, tá? Ó, segue logo aí, @LojasLDF. Você que está construindo ou reformando, para tudo agora. Abre o teu Instagram, @LojasLDF, tá? Inclusive, para você que compra no site lojasldf.com.br, lojasldf.com.br tem uma novidade, Flávio, que é 10% de desconto na primeira compra. Eita. Você recebe em casa, retira na loja, compra pelo site, 10% off, lojasldf.com.br. Não esquece. E a LDF está vendendo para você cimento Elizabeth, aqueles 50 quilos, por apenas R$ 31,99. Gente, R$ 31,99. Hoje o assunto é construção civil, então nada melhor do que a gente começar com a LDF aqui. Exatamente. Um dos assuntos vai ser construção civil, um dos assuntos. Então, vai lá e faz a tua primeira compra. Então, R$ 31,99. Você comprando pelo site, vai ter um desconto de R$ 3,19 em cada unidade dessa. Vai ficar ainda mais barato. Eita. Abaixo dos R$ 30 o preço do cimento Elizabeth, o saco com 50 quilos. Então, lugar melhor para você construir e reformar é a LDF, tá? Estrada de Cabedelo, tá bom? Lembrando também, Flávio, que nós sempre temos a parceria do Império Atacadista. O Império Atacadista tem para você as melhores cestas, as melhores feiras, com os menores preços do mercado. Pode entregar na sua casa. Você que vai comprar em quantidade também tem desconto. E Flávio sempre fala aqui, você que é da construção civil, que tem aquela feirinha no final do mês aí para o seu, para o seu colaborador, a Império Atacadista tem a lista com todos os acordos de classe, de todas as classes que você imaginar. Então, você é empresário, você é empreendedor. Ah, rapaz, eu estou comprando a minha cesta, pro meu ajudante pedreiro, pro meu mestre de obra. Rapaz, tá saindo caro aqui. Porque você quer comprar caro, porque você não está comprando no Império Atacadista. Entre em contato agora mesmo nesse número que está aparecendo aqui na sua tela, 993477070. É o WhatsApp. Tá bom? Manda mensagem. Se ninguém responder agora, amanhã de manhã cedo, a equipe do Império Atacadista vai entrar em contato com você. Vai fazer a cotação e vai cobrir todos os preços do mercado. Eita, meu amigo. Vai cobrir tudo. E eu, inclusive, essa semana eu... Precisou? Precisei. Pronto. Então, assim. Precisei, fui lá no meu amigo Licélio. Então, olha lá. Ele cobre qualquer preço do mercado. Vai lá,
Manda mensagem agora, se quiser ir, fica no Jardim Aeroporto, lá na cidade de Bahia. Senão, você recebe na sua casa ou no seu negócio. Viu, Flávio? Exato. Entrega a domicílio. Inclusive, entregar aqui em João Pessoa. Viu? Entrega Em João qualquer Pessoa, lugar. Grande João Pessoa, Conde, Alhanda, para aquela região ali, Pedras de Fogo. Entrega assim, Guarabira. Alô, minha Guarabira. Beijo grande, viu? E para finalizar, proteja o seu bem material, seu carro ou moto. Paulo Neto, eu comprei um carro de 200 mil reais. Fui fazer a cotação do seguro, meu amigo, tava 7, 8 mil reais. Não deu, não. É uma moto, tem que pagar. É praticamente uma moto, todo ano você tem que pagar. Ei, proteja o seu veículo de maneira inteligente. SOS Rastreamento 24 horas. Mas, Paulo Neto, mas eu só vou ter o rastreamento? Calma, deixa eu explicar para você. Além do rastreamento, que você vai ter na palma da sua mão, no seu celular, saber quem é que tá com o seu carro, onde é que seu carro tá, você vai proteger o seu veículo. Por exemplo, eu tô aqui agora, meu carro tá lá fora. Eu coloco a âncora. Ele não liga. Se outra pessoa chegar e tentar ligar, ele não sai do lugar, porque eu coloquei a âncora. Eu tenho que entrar lá, desativar a âncora do meu aparelho para poder girar a chave e o carro ligar. Senão ele não sai do lugar. Outra coisa, se ele sair, ele avisa você que o carro foi levado. Se você colocar o perímetro, depois de passar do perímetro, o carro desliga sozinho. O ladrão tem que sair correndo. Então são vários os fatores que você deve colocar o rastreamento garantido da SOS Rastreamento. Além disso, bateu, trocou tinta, ajuda de 3 mil reais para carro e 2 mil reais para moto. Não vai pagar nenhuma franquia. Basta estar em dia com a SOS. Tava viajando lá para sua casa de campo, lá em São Miguel do Taipu, trincou o para-brisa, tem problema não. A SOS está em dia, é só ligar que eles vão trocar teu para-brisa. Para-brisa, lanterna, farol, vidros guia laterais, tudo que você precisar sem pagar mais R$1 por... É um seguro. Ah, calma, deixa eu falar. E se o meu carro for roubado e não encontrar? SOS por algum motivo deu problema lá, deu zebra no aparelho. Eles te pagam até 100% da tabela FIP. Pra carro e moto. Pra quê? Tu quer mais o quê? Menos de R$3 por dia pra moto. R$4 por dia pra carro. Só a SOS Rastreamento faz isso pra você. 991-230202. Entre em contato agora mesmo. 991-230202. Além de guincho, 24 horas. Chaveiro, 24 horas. Eu tinha esquecido. Amigo. É porque é tanta coisa que às vezes passa batido. E essa pessoa que tem uma frota de carro? Aí o preço fica ainda melhor e você vai saber onde é que seu funcionário... Oxe, então peraí, a rota não era essa aqui, a rota de entrega, não. Você vai ter tudo na palma da sua mão, com segurança e a confiança de uma empresa que já recuperou mais de 2 milhões, mais de 20 milhões de reais em bens. Mais de 20 milhões de reais em 13 anos de história. É só esse rastreamento, por isso está aqui, é a melhor, por isso está aqui com a gente. Flávio, hoje nós temos um convidado internacional. O homem vem das terras de Fidel. Chegou no Nordeste, se encantou, por aqui fez residência, sabe? Constituiu família e hoje é um especialista, é um verdadeiro especialista, não só em mercado imobiliário, mas também em investimento econômico e turismo no Nordeste. Hoje, o nosso convidado é Alexei Gonzalez, sócio e diretor executivo da Holanda Administração Hoteleira, que faz parte da empresa, é uma empresa do Grupo Holanda, que já atua há mais de 50 anos na construção civil de João Pessoa. Alexei, bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite a vocês. Um prazer enorme estar aqui. Muito animado, muito bom. Vamos conversar. Um cubano nordestino? Cubano nordestino, gosto de buchada, eita, sarapatel, uma cachaçinha. Ei. Minha mulher não deixa, mas eu tento de vez em quando fazer alguma coisa assim. Gosto muito do Nordeste, acho essa terra aqui me acolheu de braços abertos. E tem sido maravilhoso esse período aqui, no Brasil e no Nordeste especificamente. Já é brasileiro naturalizado e já é nordestino de coração. De coração. Torcedor do esporte de Recife. Ei, do esporte. Torcedor do esporte. Logo do esporte. Já vai começar a jogar a segunda divisão esse ano, já para somar os pontos pro ano que vem? Mas é bom, porque é um time de segunda divisão. Era para ser o Belo aqui. Mas a história estava me contando aqui nos bastidores, antes da gente começar, que
porque a sua chegada ao Brasil foi através de Recife, né? Ah, Recife. Tá explicado por que do Quantos esporte. anos lá? Eu passei 20 anos lá em Recife. E aqui em João Pessoa tá há quanto tempo? Estou há 5 anos, né? Ah, é por isso que o leão da ilha tomou o coração tomou, O dele. Leão da foi, Ilha foi. tomou o coração, mas infelizmente faz tempo que não, difícil. que não dá alegria. Tá difícil. E como é que... O que que fez você sair de Cuba e vir ao Brasil? Já veio com esse pensamento de trabalhar ou veio buscar coisas novas? Rapaz, a história é uma história longa, tem que ser contada com vinho, porque Eita! sem vinho não dá, mas é a história da maioria dos cubanos e dos imigrantes, né? A situação lá era muito difícil. Eu era profissional lá, era professor de Universidade de Havana e era gerente de tecnologia de uma empresa de equipamentos laser. E eu ganhava $20 por mês. Caramba. Puxa. E não tinha como sobreviver, era impossível. Aí eu, depois de muita luta, eu consegui um mestrado na Federal de Pernambuco. E eu vim fazer um mestrado e aí terminei ficando, como você falou, fazendo família e mudando definitivamente de país, né? Não, era uma época difícil. Cuba hoje está um pouco mais aberta, mas naquela época era bem mais fechado. Totalmente. Mas Sofrendo embargos, né, inclusive. era muito difícil. Hoje a situação econômica lá é muito dura, mas em termos de abertura está um pouco mais fácil, né? Naquela época você tinha restrições de saída, era muito mais complexo. E como é que Alexei, ao chegar em Recife, deixa a sala de aula, não trabalha mais na empresa de laser, né? E migra para essa área de turismo, investimento, mercado imobiliário. Como é que surgiu isso na tua vida? O caminho foi um caminho, como tudo, não é uma linha reta, né? Aí você... eu sempre fui muito empreendedor, sabe? E a área acadêmica nunca foi meu forte. Eu fazia porque gosto muito de ensinar, mas o espírito empreendedor sempre foi mais forte. Aí eu comecei a trabalhar na época e eu construí uma máquina de fazer sorvete a partir de um ar-condicionado. Peraí, você transformou um ar-condicionado numa máquina de fazer sorvete? Sério. Totalmente sério. Aí, só que era uma máquina pequena de um único sabor. Hoje essas máquinas, elas misturam os sabores. Isso. É baunilha, chocolate e a mescla dos dois. Eu só dava para um sabor só. E a ideia era colocar nessas pequenas lanchonetes. E o negócio deu certo. Sim, a máquina funcionou, eu comecei, só que eu não entendia o Brasil, né? Não dizem que o Brasil não é para amadores, né? Eu não entendi o Brasil e, evidentemente, quebrou um produto que tinha muito potencial. Depois fiz algumas coisas. Não tem uma empresa chamada Pitu? Sim. Eu fiz uma máquina de fazer caipirinha para Pitu. Olha só. E aí sim, fabriquei várias máquinas para eles. Eles colocaram no Brasil para fazer as caipirinhas nos eventos, essas coisas todas, mas ali depois a Pitu desenvolveu as próprias máquinas e aí também esse negócio parou. Falei, olha, eu não tinha dinheiro, eu vou arrumar emprego, porque o melhor que eu posso fazer. Aí consegui emprego numa empresa pernambucana na área médica. Aí aprendi muita coisa. E em 2006 abriu uma empresa na área médica também, em Pernambuco. E essa empresa deu certo. E aí terminei em 2012 para 2013, eu vendi para uma multinacional. Que foi na época em que o Brasil começou a ter dificuldade ali no governo Dilma Rousseff, de 2014, né? E eu comecei a investir em imóveis. Comecei a comprar, começamos a investir em imóveis comerciais e aí estruturou um negócio e ele cresceu muito também lá em Pernambuco.
E eu terminei vendendo a minha participação e vim para cá, para João Pessoa. E chegando em João Pessoa, comecei a olhar para esse mercado, né? No mercado imobiliário. Eu fazia já, 7, 8 anos que estava entendendo como funciona esse mercado, investindo na parte de hotelaria, na parte de galerias comerciais, essa coisa toda. Tinha uma empresa que administrava também imóveis comerciais. E vindo para cá, há uns 5 anos atrás, o mercado estava começando um processo de aquecimento forte, né? Depois da pandemia ali, fim da pandemia. E aí começamos a trabalhar no desenvolvimento, participação em alguns negócios imobiliários e hoteleiros. Até que chegou aí essa parceria com o Grupo Holanda, na parte de comercialização e operação dos hotéis. João Pessoa hoje vive o seu melhor momento no que se diz respeito ao mercado imobiliário para investimentos? Paulo, nos mercados, né, é muito comum que você, por exemplo, na Bolsa de Valores, o que você diz? Que você compra no boato e você vende no fato. Se quando o mercado ele é um mercado que está no boom para aquele investidor profissional, já passou. Por quê? Porque você está puxando todos os indicadores para cima. E para você ter lucro, você tem que comprar bem. Então, se você hoje está com um mercado que em algumas áreas, como em algumas áreas, quais são as principais áreas do mercado imobiliário? Você tem residencial, você tem corporativo, você tem mercado de hospitalidade, você tem o mercado imobiliário com foco em saúde e em outro. Cada mercado ele não se comporta da mesma maneira e com a mesma trajetória. Então, hoje, por exemplo, nós estamos num momento porque tudo que define esse momento é a relação entre oferta e demanda, certo? Então, hoje, por exemplo, o mercado de flats em João Pessoa é um mercado que ele está chegando ao ponto de saturação. Então, quem comprou, ganhou dinheiro. Quem comprou, ganhou. Quem comprou e vendeu, realizou. Quem comprou e não vendeu, está com patrimônio, mas na hora de realizar o lucro, se é que ele quer revender, vai ter que baixar um pouco o preço. Enfim, é um mercado que já está começando a mostrar indicadores de correção, certo? E não expansão. Se você pergunta, o mercado de locação residencial, sim, é um mercado que ainda tem muito caminho. Por quê? Porque a oferta de locação residencial ela é menor do que a demanda. Então, é um mercado que ainda tem muita tração. Já o mercado de fletes, não. No mercado de fletes, ele já virou a régua. E como é um produto que não é para moradia, ou seja, ninguém consegue morar em 22, 23 metros quadrados. É um produto que a essência dele é rentabilidade e ponto de apoio. Se ele não está trazendo rentabilidade, ele começa a perder o sentido desse produto. E se ele perde o sentido, o que acontece? Se desvaloriza. Então, esse é um ponto crítico, porque essa desvalorização dos produtos que já estão em operação, isso deve acontecer. E tendo uma desvalorização dos produtos nesse perfil que estão já funcionando, isso vai puxar o preço para baixo dos lançamentos, na medida em que eu vou ter uma grande oferta de produtos prontos no mercado. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que explorar aí com muito cuidado para
para que o investidor, o incorporador e todo esse mercado entenda que há pontos que devem ser considerados na hora de desenvolver, na hora de vender, na hora de colocar no mercado determinados projetos. A partir de agora, você acredita que as próprias construtoras elas devem partir para um modelo mais residencial, porque a gente teve, nos últimos anos, um verdadeiro boom de flats, né? Mas com essa tua análise, você acredita que a partir de agora, ou é comercial, ou é residencial, flat a gente já vai começar a ver até menos? Sem dúvida nenhuma. Desculpe. Veja, se nós temos, por exemplo, um terreno em Tambaú ou Cabo Branco, Tá. um terreno bem localizado, quanto é uma permuta de um terreno desse? Ixi, Maria. É dinheiro, viu? Dinheiro é milhões. Tem noção? Em termos percentuais, por exemplo. Ah, tá. Em termos percentuais. Hoje, uma permuta de um terreno bem localizado no Tambaú, Cabo Branco, ela pode chegar a 30% do valor de venda. Caramba. Ou seja, de tudo que vender, 30% é do proprietário, É do proprietário do terreno. Se 30% você coloca no terreno e você vai ter aí uns custos variáveis em torno de 20%. Estamos falando porque esse mercado ele é um mercado sadio quando os três principais players do mercado eles estão equilibrados. Quais são os três que a gente coloca na base? O dono do terreno, o construtor, o incorporador e o cliente. Eles têm que ter uma relação equilibrada entre os três, concorda? Sim. Se eu não tenho uma relação equilibrada entre os três, esse mercado ele não tem sustentação de longo prazo. E hoje, se você tem um terreno custando 30%, 20% para custos variáveis, quanto sobra para obra e lucro? 50%. Então, uma obra que você vai colocar ali 30% a 40% de custo de obra, está sobrando 10% a 15%. 35% a 40% de custo de obra, está sobrando 10% a 15% de lucro. Se esse construtor incorporador precisar pegar dinheiro no mercado, Não vale a pena. não vale a pena. Aí o que ele faz? Ele joga o preço do metro quadrado lá para cima. Então, se ele joga o preço do metro quadrado para cima, o que acontece com um imóvel de 100 metros custando R$20 mil um metro quadrado? Vai para R$2 milhões. Ixi, Maria. Então, é um ticket que não cabe no bolso de quem está vindo para cá. Entendeu? Então, é aí onde está o dilema. Então, nesses prédios, o que é feito? Em lugar de você lançar imóveis de 100 metros quadrados, de um apartamento de 100 metros quadrados, você lança 4 de 25. Isso. E, em lugar de ser 2 milhões pela unidade toda, você coloca... 250 mil. Não, 250. Não, 250 não, 500. 500 no mínimo em cada um para chegar aos 2 milhões. Concorda? Sim. Então, o ticket é mais baixo. Aí abre a possibilidade de você... Abre a boca do funil, como se diz de maneira mais corriqueira. Então, por isso é que a viabilidade desses projetos foi lançar unidades compactas. Só que quando eu lanço unidades compactas e jogo no mercado essas unidades compactas, elas não são residenciais. Então, se não são residenciais, elas têm um uso que, na maioria, eles querem tirar algum retorno financeiro, já seja na valorização ou na rentabilidade passiva depois da operação. Certo? Isso. Aí a valorização ela tem acontecido, né? João Pessoa ela está em termos de valorização patrimonial no terceiro lugar no Brasil. Perde para Salvador
E para Florianópolis, se não me falha a memória, eu posso pegar os números. Floripa é a queridinha do Brasil hoje, né? Floripa é extraordinário. Só perde para Curitiba e Salvador. Curitiba. Curitiba e Salvador. Olha Hoje, só. Curitiba, no ano de 2024, ela valorizou 18% na média, Salvador 16,38% e João Pessoa 15,54% na média. Só que o que acontece? Quantas unidades de fletes a gente tem em João Pessoa hoje nas plataformas de locação? Vocês têm uma ideia? Não faço a menor ideia. Vamos fazer uma comparação. Fortaleza deveria ter mais ou menos que João Pessoa? Mais, certo? Sim. Bom, Fortaleza hoje, nas plataformas, tem 5.400 unidades para locação. Tá. João Pessoa. Fora hotelaria, né? Estou só falando Só flat. só fletes. Certo. João Pessoa tem 8.700. Caraca, quase 2 vezes mais. Caramba. Hoje, João Pessoa só perde em números globais de frete. Não estou falando em número por habitante. Sim. Só perde para Rio, São Paulo, Florianópolis e Salvador. É muita... Caramba, Rio, São Paulo Florianópolis e e Salvador. que tem populações muito maiores do que João Pessoa. E turismo Não, consolidado, nem se bem compara. acima. Então, e isso, hoje estou falando 8.700. No ano que vem, deve ser entregues uns 3.000. É isso que eu ia falar, que ali na Orla, eu caminho muito na Orla ali, tanto a banda de Cabedelo ali, Intermares, aqui em João Pessoa, aqui em Cabo Branco, essa região de Orla todinha, a gente passa, é muitos flats sendo construídos, Certo. é muita coisa. Então, provavelmente, nós vamos chegar aí rapidinho a 12 mil fletes. Fácil. A média de leitos por unidade, por fletes aqui em João Pessoa é 2,9, certo? Tá. Então, significa que se eu tenho aí 8.700 leitos, de fazer a conta exata aqui, 8.700 vezes 2,9, isso significa que nós temos mais de 25 mil leitos de fletes em João Pessoa. É muita coisa. Muita coisa. Agora tá começando a clarear o porquê que esse mercado está chegando no... E então, veja, se a base de sustentação ou a justificativa do mercado é a rentabilidade, e eu vou ter aí um número de unidades à disposição dos turistas, muito mais do que o dobro de Fortaleza, ou Recife, por exemplo, Recife tem 4.500 unidades em operação. Recife tem 50% a mais de população, uma tem um metrópole. turismo, né? Mais pujante E metade quase dos e fletes. metade dos fretes. Meu amigo. Aí, mas por que isso aconteceu? Porque há 3, 4 anos atrás, a gente tinha um déficit de leito na cidade, que era o que estava freando o crescimento do turismo, né? E quando a gente compara cidades como Fortaleza, por exemplo, a hotelaria de Fortaleza é uma hotelaria mais estruturada do que a João Pessoa. Estamos falando 3 anos atrás. Então, quando você tem uma hotelaria estruturada, há um crescimento mais lento do mercado de locação de alternativa, que são os fletes. João Pessoa não estava com déficit de leitos de fato, que não suportaria esse crescimento de turismo que vem acontecendo aí desde 2022. Só que a hotelaria também está se reestruturando. Então, quando a hotelaria chegar aí a seus 30 mil leitos, que isso deve acontecer nos próximos 3 anos, você vai ter quase 40 mil leitos de fletes. E o turismo de flete é 30% do turismo, na média nacional. Ou seja, que você vai ter uma parcela do turismo um número muito acima do que o mercado Sim. suportaria,
disputando os turistas. Então, isso vai fazer com que a taxa de ocupação caia e a diária média caia em toda a rede de fretes. Se a taxa de ocupação cai e a diária média cai, o que vai acontecer com esses prédios de fretes? Eles vão rentabilizar muito pouco. Então, vai ser difícil manutenção, vai ser difícil reinvestimento, tanto dentro e fora das unidades. Então, mais ou menos é o cenário que eu chamo, brincando, de uberização. Lembram como o Uber era quando começou? Sim. Os carros eram bonitos, com novos, água, balinha, chocolate, tudo. Era a expectativa do serviço, era a expectativa de que o serviço se pagasse, mas não se pagou. É a mesma coisa que vai acontecer com os fretes. A imensa maioria não vai pagar o serviço. Aí começa a deixar de investir em reposição de enxoval, em modernização dos equipamentos, não tem mais dinheiro para investir em marketing, em manutenção, e aí vai caindo a qualidade do mercado como um todo. Então, é um processo que está muito claro que deve acontecer aí nos próximos anos, jogando a rentabilidade desse mercado para baixo. Então, quem está nos assistindo agora, que pretende investir no mercado imobiliário, vendo esse impacto positivo que o turismo tem provocado no nosso estado, a partir de João Pessoa, esse crescimento populacional que João Pessoa nos últimos anos foi a capital do Nordeste que mais recebeu novos moradores. Alex, você indica que esse investimento seja em qual tipo de imóvel? Veja, nós temos déficit de locação residencial de longa temporada. Então, esse é um ponto muito importante. É um dos mercados onde a procura ainda, ou seja, a demanda ainda está maior que a oferta. Então, você investir em imóveis para locação residencial, hoje, é muito melhor do que investir em imóveis para diária, ou seja, trocar inquilino por hóspede. Isso eu estou falando no modelo convencional de locação de curta temporada, ou seja, aquelas locações por diária. Quando a gente olha para os modelos que nós temos aqui em João Pessoa hoje, de locação de curta temporada, nós temos os flats, que a gente brinca aí que é o salve-se quem puder, né? Ou todos contra todos. Se você tem um prédio com 100 unidades, cada um disputando o turista, o que vai acontecer? Que você vai ter um vizinho do lado de outro, um cobrando 300, o outro cobrando 280 para querer... O mesmo cliente, né? O mesmo cliente. Esse é o flat convencional, onde você tem o proprietário, ele faz a sua administração ou contrata alguém para fazer a administração da sua unidade. Tá. Do outro lado, nós temos o condotel. O condotel é o quê? É um prédio onde você vende as unidades, os proprietários, eles são os legítimos donos da unidade, só que eles cedem a cessão, o uso para a administradora. E o proprietário não pode usar a unidade. Se ele vai para o empreendimento, ele tem que pagar a diária como qualquer outro hóspede. E aí, evidentemente, ele tem um ganho também maior em cima da operação como um todo. Mas existe um modelo intermediário, que é um modelo que a gente tem apostado, que se chama residencial hoteleiro. Como é que é isso? É muito interessante. É um modelo onde você desenvolve um produto, onde você vai comprar a unidade, certo? E você é dono da unidade, escriturada no seu nome, tudo certo. Só que ela vai estar dentro de uma operação hoteleira. Ah, entendi. Já vi alguns casos assim. E essa operação hoteleira, ela tende a trazer maior potencial de rentabilidade. Por quê? Porque você está inserido num pacote de serviços hoteleiros,
você tem à disposição um mercado muito grande de distribuição das diárias, diga-se, operadoras de turismo, agências, corporativo, eventos, todo aquele universo de cliente que ele não vai para frete. Por quê? Porque ele precisa de nota fiscal, precisa de serviço, precisa de café da manhã, precisa de toda uma infraestrutura para ele se hospedar na cidade. Então, esse modelo, ele meio que satisfaz a ambos os lados. Por quê? Porque eu tenho uma operação hoteleira, onde eu tenho maior potencial de rentabilizar, mas também não tem limitação de uso. Ou seja, o proprietário pode usar do jeito que ele quiser. Então, esse é um modelo que, para o cenário atual, eu acredito que é um modelo bem mais estruturado do que você comprar um flat e você ter que administrar e vai ter que concorrer junto com todo o resto do mercado. Você falando, estou me lembrando agora que eu não sei se eu caí num golpe, né? Vai saber agora. Eu fui em Natal, aí eu fui pego pelo braço, levaram lá para uma salinha e me venderam um negócio chamado cotas. Que essas cotas, eu tenho direito no ano a 7... Caiu no golpe também, não foi? Não, mas a 7 eu diárias. caí no golpe não, jamais já me pegaram pelo braço para oferecer a mesma coisa. Aí 7 diárias. Isso é legal, essa forma que eles vendem essas cotas. Disseram que eu tinha... Você é dono. Dono do... Isso se chama multipropriedade. Não é golpe não, calma, ele vai explicar. Não é golpe não, é multipropriedade. Tem vários modelos de multipropriedade, mas esse que o senhor comprou, ele é um modelo de semana. Então, você comprava a semana. Então, você pode comprar uma semana fixa, onde você pode usar... Ou aquele empreendimento uma semana específica do ano que você vai comprar, ou você compra a fração da unidade e você vai fazendo um sorteio de que semana você vai usar. Isso. Entendeu? Sim, tem vários modelos. Eu posso usar, eu posso também... Ele disse que podia até se não quiser vender, usar, locar. Cede para locação do hotel. Para a locação. Isso. Então, aquela semana, a lucratividade dela vai para você. Mas é proprietário, tem que declarar no imposto de renda, tudo certinho, né? Sim. É multipropriedade, tem lei específica, é tudo regulamentado. Não é um modelo que pegou no Nordeste, sabe? A multipropriedade no Nordeste, ela não pegou muito por conta daquela sensação de você ser dono, de ser seu, né? De ter a sua cara. Ali não, ali é algo impessoal, é uma semana. As facilidades de compra são grandes, mas também a quantidade de distrato, a quantidade de gente que termina não pagando é muito grande. Porque quem já não viajou por aí e foi induzido a comprar aqueles pacotes de como é que chamavam? Vacations, aquelas coisas todas de pacotes de férias. Sim. Isso. E nunca vai, né? É verdade. Compra e nunca vai. Então, é um mercado parecido, mas um mercado que cresceu muito no Brasil, né? Mais no sul, né? Mais no sul. No centro-oeste também tem crescido bastante. No Nordeste, cresceu menos do que no resto do país, mas é totalmente legal. O que tu comprou foi aonde? Eu comprei um em Natal e um em Alagoas. É um resort que estão construindo lá em Alagoas, gigante. Então, os que me foram oferecidos foram em Gramado. Gramado tem vendido muita multipropriedade também. Agora, Alexei, falando desses investimentos todos, tem alguns bairros assim que são os queridinhos, que são os mais valorizados, que você indicaria, vai investir em imóvel com essa rentabilidade? Procure imóvel nesses bairros aí, quais seriam? Ou não tem? Mas hoje, os bairros que mais têm se valorizado em João Pessoa são Cabo Branco, Altiplano e Jardim Oceania, em termos de percentual de crescimento do metro quadrado, né? Aqueles que mais têm se valorizado. Então, são 3 bairros importantes, né? Hoje, Cabo Branco,
pelo tamanho dos terrenos e a limitação construtiva, tem se construído mais unidades compactas, né? Tem alguns prédios residenciais com apartamentos aí maiores, mas a maioria tem sido unidades menores. Jardim Oceania é um misto e o altiplano tem sido mais residencial de alto padrão. Então, esse é o perfil desses bairros que mais tem crescido em termos de valorização patrimonial. Me falaram que bancários está muito também em crescente. Na sua visão, você acha que bancários têm realmente esse potencial de chegar a um nível, assim, não altiplano, mas um nível muito bom ou não? João Pessoa tem uma coisa interessante, que a maioria das cidades do Nordeste, elas se desenvolveram do litoral para o interior, certo? Então, quando a gente se desenvolve do litoral para o interior, você tem que ir levando os serviços para dentro para se afastando da costa, que normalmente a costa é o lugar mais desejado pela maioria. João Pessoa se desenvolveu do centro para a costa. Para a praia. Isso. Então, por exemplo, do centro até a praia pela Epitácio, você tem infraestrutura completa. Um pulo e tem tudo. Então, é muito provável que esses bairros, como Tambauzinho, Bairro dos Estados, bancários, são bairros que devem, sim, com essa tendência a unidades maiores e com terrenos com metros quadrados mais baixos, tem tendência, sim, a ser os lugares que vão ter maior desenvolvimento aí nos próximos anos. Então, bancários, Tambauzinho, Bairro dos Estados, com certeza você vai ver muita coisa sendo construída nessa direção, ou seja, indo para o centro. O mercado local atualmente, Alexei, ele está recebendo mais investimento de nativos ou de pessoas de fora, de outros estados e de outros países? Pessoas de fora. De fora, né? De fora. O mercado hoje, se a gente for colocar um número conservador, mais de 65% é de fora. Um número conservador. Mais de 65% é de fora. E qual é a rotina desse investidor? Ele vem, ele conhece a cidade como turista. Então, ele se hospeda em um hotel ou em um flat. E conhece a cidade, gosta e já começa a ter a intenção de possuir alguma coisa na cidade. Provavelmente ele vai vir de novo e já vai querer ficar um tempinho maior, aí aluga um apartamento mobiliado em algum bairro bom e termina comprando alguma coisa aqui. Como nesses últimos anos os compactos, né, aquelas unidades menores, tem sido o principal produto a ser oferecido, muitos terminaram comprando flats com essa ideia, ter um ponto de apoio e rentabilizar. Mas o número é mais do que 65%. Uma pergunta fora da caixinha, mas não sei se é válido, né? Sempre. Na sua visão de empreendedor, de investidor, de empresário, que está há 5 anos aqui na Paraíba, né? Há 5 anos. Nesses últimos 5 anos, você tem visto, como, por exemplo, o poder público, João Pessoa, a prefeitura e o Estado, na pessoa de João Azevedo, ambos, eles contribuíram para esse crescimento enorme, ou você vê isso como algo natural, que já ia acontecer, com ou sem o apoio, sem a disposição que os dois têm para impulsionar o Estado e João Pessoa em si? Eu não conheço de perto a gestão da prefeitura, sabe? Não tenho essa proximidade, mas tenho tido proximidade com o governo do Estado. Esse ano nós viajamos já 2 vezes para eventos até fora do Brasil. Tenho muita proximidade com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento e grande parte do que está acontecendo nesse momento se deve, sim, ao trabalho do governo. É um fato. A pessoa trabalha muito, com muita seriedade,
não é fácil fazer o que se faz, né? Você planeja, mexer com a máquina pública não é fácil. Você tem que atender todos os mais diversos interesses e só se você tem uma missão muito clara, as coisas acontecem. Então, de fato, o governo do estado tem tido um impacto gigante nesse posicionamento da Paraíba e de João Pessoa, principalmente no mercado de turismo. Alexei, agora, no último verão, acho que não só eu, todos nós percebemos que João Pessoa está sendo a queridinha do Nordeste, o turismo vem crescendo, mas falta ainda uma melhoria de infraestrutura. Quem não se lembra do início do ano, os congestionamentos na BR-230, chegada em Cabedelo era um terror, né? Horas e horas parado na BR. João Pessoa, a região metropolitana não comportou, em termos de infraestrutura, a chegada de uma grande quantidade de turistas, mesmo estando preparada de outras formas, com a rede hoteleira, tal, com outros assuntos que você, inclusive, já comentou aqui. Na tua visão, o que deve ser feito por essas autoridades, pelo Estado, não só o Estado da Paraíba, né, as prefeituras em si, para fazer com que João Pessoa, Cabedelo, enfim, o turismo do interior do estado também, ele possa continuar nessa crescente ao longo dos próximos anos, sem trazer os transtornos que foram provocados esse ano, não só para turistas, mas também para os moradores? Essa é uma pergunta muito importante, muito importante. E os números, nós tivemos aí em 2024, na hotelaria, em torno de 1.400.000 turistas. E nos fletes, nós tivemos uma estimativa aí de 1.300.000. Ou seja, que nós chegamos aí perto de 2,8 milhões de turistas em João Pessoa. É um número, é um crescimento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Então, foi um crescimento muito alto em número de turistas. E, de fato, a cidade não tem ainda infraestrutura de serviços, de mão de obra, de fornecedor, de know-how para lidar com esse público todo. Isso é fato. A gente vê como a qualidade dos serviços cai nessa época, né? Você tem e como os preços sobem de maneira... Demais. E esse é um problema, porque se o turista vem e ele não se encanta, será que ele vai voltar? Então, isso é uma preocupação que a gente tem, porque a volta do turista é a consolidação do mercado. E você vê, tem obras de infraestrutura são extremamente importantes, né? Segurança pública é o ponto crucial, porque a maioria das pessoas que vêm para cá, eles estão procurando segurança, que não tem nas suas cidades. E se a gente perder essa noção da segurança pública, muito provavelmente nós vamos chegar aí a... nós temos um exemplo bem próximo aqui, que é Recife, né? Perfeito. Do que aconteceu quando se perde a mobilidade urbana e quando se perde a segurança pública. Então, eu acho que sim, existe sim muita boa vontade do governo para que não aconteça o que aconteceu em Recife, por exemplo, que Recife chegou... Esse processo de crescimento lá começou em 2005, 2006. E a criminalidade lá chegou a níveis alarmantes, né? Então, isso não pode acontecer. Segurança, formação de mão de obra é fundamental para encantar o turista e que ele fique. Porque se o turista ele gosta e ele fica, ele investe. E aí ele movimenta todos os setores da economia e movimenta o mercado imobiliário de uma maneira muito forte. Então, segurança, a nossa saúde ainda, ela limita um pouco essa percepção da cidade,
porque a gente realmente tem uma estrutura de saúde, comparado com outras capitais, ainda um pouco abaixo, né? Então, tem que sim melhorar o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Enfim, se a gente vai olhar para esses pontos aí, eu acho que o mais importante é segurança. Porque se a falha de segurança afasta o turista, afasta o morador, afasta o desenvolvimento, né? Veja, na outra mão, o Natal, né? Como o Natal chegou a um ponto de crescimento significativo e como deteriorou-se todo o mercado, e ainda Natal está lutando para se reerguer, né? Então, o turismo de João Pessoa, ele tem sido um turismo totalmente diferente do turismo que foi para Natal, né? João Pessoa tem tido um turismo mais familiar. Sim. Alexei, a gente está indo para a reta final do programa, mas ainda tem aí uns 10 minutinhos. Dá para a gente falar ainda de uma coisa com relação ao investimento que eu anotei aqui, para não esquecer de tirar essa dúvida com você. E depois, no final, eu quero fechar com a questão do turismo, polo turístico do Cabo Branco. Qual é a tua avaliação a respeito daquilo ali? Mas eu queria antes saber, também, tem um investidor aqui do meu lado, em breve eu também serei, se Deus quiser. Mas enquanto eu não sou, já tem o meu amigo Flávio aqui que está investindo. Quais são os principais erros que são cometidos por esses investidores hoje ao adquirirem seus imóveis residenciais, flats, comerciais aqui, que você poderia dar uma dica, uma visão de, isso aqui não pode ser feito de maneira alguma? Rapaz, os erros, né? Sim. Bom, hoje... antes de falar de erros, vamos falar de acerto, né? Tá. Escolher João Pessoa hoje é uma decisão acertada, certo? Em que sentido? Que realmente é uma cidade que ainda tem eu digo ainda, apostando de que isso se consolide, né? Um padrão de vida, tem uma tranquilidade, tem uma expectativa de crescimento, enfim, tem uma enorme quantidade tem uma saúde, um poder público com saúde em dia, as contas públicas organizadas. Então, isso é muito importante. Quando a gente vai investir em mercado imobiliário, e no mercado de turismo, o erro principal está em que tipo de investimento você vai realizar e em que momento você vai realizar um investimento. Por exemplo, eu vou comprar vou investir numa unidade na planta. O que eu estou comprando ali é uma intenção, concorda? Se isso vai se realizar ou não, a gente não sabe. A gente aposta que sim. Então, por isso, como o mercado ele está chegando em um ponto ou de inflexão ou de atenção, e as margens de lucro elas não estão cada vez mais reduzidas, você tem que prestar muita atenção com quem você compra na planta, certo? Porque pode sim acontecer que durante o período de obras essa empresa não tenha dinheiro para concluir a obra. Isso é muito importante. Então, investir em empresas sólidas, em empresas que tenham patrimônio, empresas que tenham que tenham projetos consolidados, empresas que tenham pesquisa de mercado para realmente justificar os seus produtos em base a dados sólidos e não em achismo ou em, como se fala vulgarmente, em copia e cola, né? Eu vi que tem um terreno ali, fizeram um produto tal, vou pegar o do lado e vou fazer um produto semelhante. Então, primeira coisa é essa, analisar a empresa, a solidez, analisar os projetos, analisar as pesquisas que dão sustentação a esse produto e, evidentemente, analisar se aquele investimento ele cabe realmente na sua
no seu patrimônio e na sua renda, certo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Investir no mercado imobiliário é sempre melhor do que você investir, sobretudo em épocas de crise. Você ter tijolo, como se diz vulgarmente, é sempre muito positivo. Agora, saber escolher. Um segundo ponto, eu poderia dizer que um erro comum é você querer investir em mercados ou em localizações que não são apropriadas para aquele perfil do produto que você está querendo comprar. Comprar um flat em Mangabeira não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. O que é melhor? Um flat de 250 mil em Intermares, na Quarta Rua, ou um de 500 em Cabo Branco? Então, por quê? Porque você tem que entender a capacidade de gerar receita daquela unidade que você está adquirindo. Então, entender a localização, entender o produto, o objetivo daquele produto e se, de fato, tudo aquilo que ele está imaginando para aquele produto vai, de fato, acontecer ou não. São coisas importantes. Nós estamos em um momento de Selic muito alta. Então, o custo do dinheiro é elevado. É pesado. Então, e também muito importante você saber que quando você compra um imóvel na planta, por exemplo, você vai ter correções durante o período, né? Se você realmente consegue acompanhar as correções e o custo do dinheiro, é muito importante também. Esses são aspectos já, inclusive, de educação financeira, que são muito importantes na hora de decidir. Mas investir no mercado imobiliário é sempre um bom negócio. Até comprar terreno, comprar lote para depois construir ou ficar lá tendo acesso a um entorno, como nós temos aqui alguns locais ali, lá em São Miguel do Taipu, né? Chácaras, fazenda, tal. Isso aí também ainda é um bom negócio. Terra não se faz mais. Então, você ter terra sempre vai ser um bom negócio. Mas o ponto é que você tem que entender também o momento que você está, né? Sim. Você tem 30, 40 anos e pode comprar. Já você tem 70, 80, talvez não vale a pena, porque você não vai ter tempo de usufruir de aquele patrimônio e do lucro que ele pode lhe trazer. Mas entender sempre para onde estão os vetores de crescimento. Por exemplo, o Altiplano hoje, com o polo turístico, né? Porque você queria falar um pouquinho do polo. Vamos entrar já nessa área, por favor. O polo, ele está se desenhando como um divisor de águas aqui para o Estado. É o maior projeto hoteleiro do Brasil hoje, sem dúvida. E é um projeto que vai trazer todo um desenvolvimento enorme para essa região. Ou seja, tem um vetor de crescimento muito grande na direção do polo. Então, tudo que está entre João Pessoa e o polo turístico, isso tende a valorizar e a crescer. Por exemplo, o Grupo Holanda tem, o Dr. Aldenor está projetando um bairro completo ali no limite do polo. Então, vai ser dos bairros projetados, talvez mais interessante do Nordeste. Já tem data para conclusão, não? Não, você está ainda em projeto. Está projeto. Mas é um exemplo que eu digo como esse vetor de crescimento ele está sendo sensacional. Está sendo enxergado hoje pelo mercado. Então, essa região vai crescer muito. Vai crescer muito com uma hotelaria estruturada e vai crescer muito também como centros urbanos que vão atrair universidades, vão atrair escolas, vão atrair serviços públicos, vão atrair hospital, vão atrair toda a infraestrutura de bairros completos. Então, a gente precisa, que eu dizia, de hospital,
Nós temos pouca opção de hospital em João Pessoa, né? Você ter um hospital bem estruturado no altiplano é uma coisa fundamental. Sim. Então, tudo isso está sendo realizado em João Pessoa, e o polo ele deve sim ser uma locomotiva muito forte do posicionamento de João Pessoa no cenário nacional. Está sendo muito bem planejado. Tem empresas grandes ali, empresas muito sérias lá em cima, né? O Grupo Holanda também vai ter um resort lá. Tem empresas como o Ocean Palace, né? de Gaspar. Tem várias empresas aqui do mercado local também lá em cima. Enfim, eu acredito que ali vai ser um lugar muito interessante para o desenvolvimento da cidade. Agora, formação de mão de obra, cuidado com a segurança pública, continuar investindo em infraestrutura é o que tem que ser feito para não só atrair o turista, senão que ele tenha uma experiência boa na cidade e que ele tenha vontade de voltar e trazer os seus amigos com ele. Não adianta você ter uma rua como a Boulevard, né? Que vai ser entregue em breve, uma rua extremamente gastronômica e importante para o que vai ser construído ali no entorno, e você ter restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias que que não tem ninguém que fala inglês. Por exemplo. Só para dar um exemplo. Como Isso. hoje acontece nos quiosques da Orla, como acontece em uma série de restaurantes da Orla, você não tem um cardápio em 2 línguas. Um cardápio em 2 línguas. Esse é um ponto fundamental para o desenvolvimento do turismo da cidade, formação de mão de obra. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Alexei, agradecer a você por esse papo, por essa conversa, por esse momento aqui conosco. Foi um prazer conhecê-lo. A gente deixa, claro, os microfones ligados e as câmeras abertas aqui do Conecta PB para que você possa se despedir do nosso público. E volte quando quiser para a gente falar de outros assuntos que você é craque, que você é fera, para abrir a mente de muita gente e também dar direções para aquelas pessoas que já estão de mente aberta, investindo, empreendendo no nosso estado, no ramo do turismo, do mercado imobiliário. Um grande abraço. Foi um grande prazer ter você aqui conosco, viu? E um aprendizado, né, Paulo Neto? Oxe, olha, isso aqui eu não vou deixar não. Isso aqui, tudo isso, ó. Isso aqui foi a aula que eu tive aqui, ó. Tudo aqui foi aula, só arriscando. Agradecer aí a presença do Alexei e sabendo que isso não foi uma entrevista, isso foi uma aula para nós e para quem está nos assistindo. Foi assim, excepcional, foi muito bom. Muito obrigado por eu que agradeço, abrilhantar o nosso podcast. Eu que agradeço. Eu sou, como eu digo, eu sou um servo. Eu estou aqui para servir. Quem tiver qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato comigo, pode falar, pode com vocês, e aí a gente fala, depois vocês falam comigo. Eu estou à disposição para ajudar os investidores, ajudar o Estado, ajudar a cidade com um pouquinho de conhecimento e com muita disposição de trabalhar para que esta cidade realmente se transforme em uma referência não só nacional, sino internacional. Agradeço o espaço. Estou muito feliz de ter conversado com vocês aqui. O ambiente é muito bacana, energia extraordinária. Muito obrigado. E estou à disposição aí. Muito feliz. Boa noite a todos aí e espero que tenha ajudado de alguma maneira a audiência. Sem dúvida. O Instagram do Grupo Holanda, @Grupo Holanda, né? Isso. Você tem algum Instagram pessoal, algum contato que queira deixar aqui para o nosso público também? Pode ser eu não sei meu Instagram. Oxe, a gente acha agora. É Alexei.Gonzales02. Alexei.Gonzales02, é isso mesmo. Alexei, ALEXEI.Gonzales, com Z no final,
02. Vai lá, manda um direct pra ele, qualquer dúvida, ou através do... Segue também lá o Grupo Holanda Isso. no Instagram. Só, eu vi o Alexei lá no podcast, eu queria tirar uma dúvida com ele, que o pessoal com certeza vai encaminhar a sua dúvida para ele. Eu estou à disposição dos corretores também de imóveis. Eu tenho falado nos últimos anos com muitos. Eu acredito que são talvez perto de 2.000, se brincar, tentando mostrar que educação, números, conhecimento é fundamental para se consolidar na vida. Então, trazer informações de mercado, trazer fatos relevantes, mostrar quais são os principais pontos positivos e negativos é fundamental. E é o que a gente está tentando fazer, né? Nem tudo que brilha é ouro, mas nós temos que, dentro desse cenário, encontrar as melhores opções, os melhores investimentos e sempre estar à disposição para ajudar a cidade a crescer e melhorar. Com certeza, Alexei. Um grande abraço. Obrigado, viu? Sempre bem-vindo. Obrigado a vocês. Nosso primeiro entrevistado internacional. Brinque. No 14º episódio. Brinca, rapaz. Brinque, você conecta PB. Não, na verdade é meio internacional, né? Porque como já tá... Ei, alguma coisa que ele disse aqui você não entendeu? Tudo. Tudo. Ele tá o português mais fluente do que o nosso. Deveria ter feito em espanhol. Ei, gente, um abraço a você. Obrigado pela sua companhia, por ter ficado conosco. Segue a gente nas redes sociais. Essa semana aí, muitos cortes do Alexei, aí dos melhores momentos, ó. Ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Tchau, turma! Paraíba. Boa noite, Paraíba.